O rapaz ergueu o seu patinete riscado com as mãos a tremer. Por favor, compre, senhor. A mãe sussurrara. É tudo o que nos resta. O motociclista quase disse que não. Quase continuou a sua viagem. Mas nesse instante, ele fez uma pergunta e descobriu um crime tão vasto que seriam necessários 300 motards e a coragem de um miúdo de 8 anos para derrubar um império. O sol sangrava no horizonte quando João Ribeiro e a sua irmandade aceleraram, passando pela placa de Bem-vindos à Vila do Moinho. Atrás dele, mais 12 motos rugiam pela autoestrada vazia, os motores abafando qualquer outro som. Os Garanhões de Ferro não eram apenas um clube de motards. Eram uma irmandade de forjada em óleo, cromo e um código de honra que a maioria das pessoas tinha esquecido que existia. Posto de gasolina à frente! Gritou Marcos por cima do vento, apontando para uma estação de serviço gasta logo à saída. João acenou e sinalizou a curva. Faltavam-lhes 300 quilômetros para o encontro no Algarve, e o seu depósito estava nas últimas. As motos saíram da autoestrada, uma a uma, os seus condutores de colete de cabedal a alongar-se e a gemer enquanto desligavam os motores. Meu Deus! Estou a ficar velho demais para estas viagens longas, murmurou Tomás, grande, estalando as costas. Dizes isso todos os anos, sorriu João, tirando o capacete. Aos 42 anos, com a barba escura, salpicada de fios prateados, parecia ter vivido 3 vidas. E, no entanto, és o primeiro na fila quando partimos. O posto de gasolina era o tipo de lugar que o tempo esqueceu. Tinta a descascar, uma única bomba que provavelmente antecedia a internet e um sino que tocava ao entrar na loja de conveniência anexa. Um adolescente aborrecido mal levantou os olhos do telemóvel enquanto os motards entravam para comprar água e lanches. João estava a encher o depósito quando ouviu a voz. Senhor? Ele virou-se. Um miúdo estava ali. Não devia ter mais de 8 anos. Magro, com um tufo de cabelo castanho que não via um pente há dias. Mas foram os olhos dele que prenderam a atenção de João. Eram demasiado velhos para o seu rosto, carregando um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Sim, amiguinho. O rapaz ergueu um pequeno patinete. Fora vermelho, talvez, mas agora estava riscado, gasto. Um dos punhos do guiador estava envolto em fita isoladora. Quer comprar o meu patinete? A sua voz falhou. A minha mãe disse, é a última coisa que temos. Os outros motards que se tinham juntado começaram a rir. O miúdo tem jeito para venda, riu Navalha. Mas João não riu. Ele tinha crescido pobre. O tipo de pobreza onde se comia pão com ketchup e se chamava isso jantar. Ele reconheceu o desespero quando o viu. Quanto queres por ele? Perguntou João, mantendo a voz suave. 20 euros. A voz do rapaz levantou-se com esperança, depois esvaziou-se imediatamente. Ou 10, ou o que achar justo. João agachou-se, ficando ao nível do miúdo. De perto, ele pôde ver a sujidade incrustada nas calças de ganga, os hematomas, ampamas nos joelhos que não pareciam ter vindo de brincadeiras, e a maneira como ele continuava a olhar por cima do ombro, como se tivesse perdido algo precioso e não conseguisse parar de o procurar. Qual é o teu nome, filho? Tiago. Tiago. Eu sou o João. Ele estendeu a mão e o rapaz apertou-a com surpreendente firmeza. Tens aí um patinete bonito. Por que o estás a vender? O queixo de Tiago tremeu. Já não temos casa. A minha mãe diz que precisamos de dinheiro para comer e... Ele limpou o nariz com as costas da mão.
Levaram tudo. A nossa rua inteira desapareceu. O riso morreu. Os motards trocaram olhares. O que queres dizer com desapareceu? Perguntou João em voz baixa. Os caminhões grandes vieram ontem à noite. Muito barulhentos. Homens de máscara disseram a todos para saírem, agora mesmo, sem tempo para fazer as malas. A mãe agarrou-me e nós corremos. Quando o sol nasceu, a voz de Tiago baixou para um sussurro. Estava tudo plano, como se a nossa casa nunca tivesse existido. João sentiu algo frio a instalar-se no seu estômago. Onde estão os teus pais agora? A mãe está ali. Tiago apontou para uma mulher sentada no passeio, em frente ao posto de gasolina. Devia ter uns 30 anos, mas parecia ter 50. O rosto esvaziado pelo cansaço, a olhar para o nada. Ela tem chorado o dia todo. Pensei que se vendesse o meu patinete, talvez ela parasse de chorar. Marcos aproximou-se, o sorriso desaparecido. Miúdo, que tipo de caminhões? Tinham marcas da polícia? Tiago abanou a cabeça. Só grandes. E os homens tinham caveiras nos casacos. O sangue de João gelou. Ele conhecia aqueles casacos. Todo o Motard, num raio de 800 quilômetros, conhecia aqueles casacos. Os cães do cemitério, murmurou ele. O quê? Os olhos de Navalha arregalaram-se. Aqueles vendidos, bastardos. O que estão eles a fazer? Trabalho de demolição? Não. João levantou-se, a mandíbula apertada. Eles estão a fazer algo pior. Ele tirou a carteira e entregou a Tiago uma nota de 100 euros. Os olhos do rapaz ficaram do tamanho de pratos. Senhor, eu não posso. O patinete não vale. Fica com o patinete, miúdo. Isto é para ti e para a tua mãe. Compra-lhe comida, está bem? João bagunçou-lhe o cabelo. Onde é essa tua rua? João, vamos lá, gemeu Tomás Grande. Já estamos atrasados para o encontro. O encontro pode esperar. A voz de João tinha um tom que fez todos calar. Tiago, mostra-me a tua mãe. Sofia, disse ela que se chamava, não confiou nele de início. João não a podia censurar. 13 motards aparecerem depois de se ter perdido tudo, provavelmente parecia a cereja no topo do bolo. Mas o jovem Tiago atestou por eles, e o desespero tem o dom de te fazer aceitar ajuda de lugares improváveis. Seguiram o seu maltratado Honda Civic até a periferia da vila, onde as casas davam lugar aos campos, ou onde as casas costumavam estar. João desligou o motor e ficou apenas a olhar. Parecia que uma bomba tinha explodido. Aquela era a minha casa, disse Sofia, apontando. Não havia nada e além de gesso esmagado, madeira estilhaçada e memórias partidas. Uma bicicleta de criança achatada. Uma caixa de correio dobrada ao meio. Fotos de família espalhadas pela terra. Marcas de botas sobre os rostos sorridentes. 12 casas demolidas, apagadas, como se nunca tivessem existido. Disseram que era legal. A voz de Sofia estava oca. O comandante veio cá esta manhã. Disse que era um desenvolvimento pré-planeado. Disse que devíamos ter sabido, mas nunca recebemos qualquer aviso. Nenhuma carta, nada. Fomos dormir nas nossas casas e acordamos sem abrigo. João caminhou pelos escombros, as suas botas a ranger no vidro partido. Os outros seguiram-no, estranhamente silenciosos. Eram homens que tinham visto coisas duras, vivido vidas duras. Mas isto era diferente. Isto eram famílias, miúdos. Isto não foi do governo, disse Marcos, ajoelhando-se perto de um rasto de pneu cravado na lama. Olha para isto. Jantes personalizadas, piso pesado,
Isto não é de equipamento de construção. João tirou o telemóvel e tirou uma foto. Depois outra e mais outra. A sua mente estava assim a correr, ligando pontos que não queria ligar. Sofia, ele chamou. Os homens de máscara. Viste as motos que eles usavam? Motos? Ela parecia confusa. Eles tinham caminhões, mas sim, alguns estavam em motos. Grande. Tinham caveiras pintadas nos depósitos e estavam a rir enquanto as pessoas choravam. Os punhos de João cerraram-se tanto que os nós dos dedos ficaram brancos. Os cães do cemitério não eram apenas os seus rivais. Eram tudo o que havia de errado com a cultura motar. Vendidos que trocaram lealdade e honra por dinheiro de corporações, gerindo esquemas de proação, fazendo trabalho sujo para quem pagasse. Ele tinha-os expulso pessoalmente de 3 distritos. Mas isto era um novo mínimo, mesmo para eles. Façam as malas, disse João calmamente. Vamos para o Algarve? Perguntou Navalha esperançoso. João virou-se e algo nos seus olhos fez com que todos dessem um passo para trás. Era o olhar que ele tinha antes de as coisas se tornarem bíblicas. Mudança de planos, rapazes. Temos um bairro para encontrar e alguns cães para abater. Tomás Grande suspirou. Eu sabia que não íamos àquele encontro. O jovem Tiago puxou por o casaco de João. Senhor João, vai mesmo ajudar-nos? João agachou-se novamente, olhando a rapaz diretamente nos olhos. Tiago, vou fazer mais do que ajudar. Vou descobrir quem fez isto e vou garantir que se arrependam do dia em que puseram os pés na tua vila. Ele levantou-se, pondo o chão do capacete. O sol tinha se posto completamente, e na escuridão, o farol da sua moto cortava o pó como uma lâmina. Garanhões de ferro, chamou. Vamos rodar. 12 motores rugiram, quebrando o silêncio pesaroso da rua demolida. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a descobrir algo muito maior e muito mais perigoso do que qualquer um deles poderia ter imaginado. A manhã nasceu fria e cinzenta sobre Vila do Moinho. João não tinha dormido. Nenhum deles tinha. Passaram a noite no parque de estacionamento do posto de gasolina. As motos em círculo, como carroças, a partilhar café e cigarros, enquanto Tiago e Sofia dormiam no carro dela. Quando o rapaz acordou, João já estava na sua 3ª chávena de café, a estudar as fotos no telemóvel. Ficaram mesmo? Disse Tiago maravilhado. Disse-te que ficava. João mostrou-lhe o ecrã. Estes rastros de pneu, vês como são fundos? O que quer que tenha passado pela tua rua não era apenas pesado. Era material tático, modificado. Marcos inclinou-se por cima do ombro. Isso não é equipamento de construção, chefe. É tático. Exatamente. João aumentou o zoom noutra foto. E olhem aqui. Marcas de bala-pés. Vês o padrão da sola? Não são botas de trabalho. É equipamento de combate. Sofia saiu do carro, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Falei com as outras famílias ontem à noite. 5 estão a ficar na igreja. 3, mas com parentes na vila ao lado. A senhora Fátima tem 84 anos. Está a dormir no carro porque não tem para onde ir. Algo apertou no peito de João. Precisamos de falar com eles. Com todos eles. Por quê? A voz de Sofia era cortante de exaustão. O que é que falar vai fazer? As nossas casas desapareceram. O comandante diz que é legal. Nós não somos ninguém. Quem é que vai ouvir? João ficou de pé, a sua altura imponente sobre ela, mas a sua voz era suave. Eu vou. E assim que souber a história toda, muitas outras pessoas vão ouvir também. Confia em mim. Pelas 10 da manhã, reuniram todos na pequena igreja matriz, na rua principal. 17 famílias,
43 pessoas no total, todas com o mesmo olhar vazio nos olhos. O pároco, um idoso chamado Padre Manuel, cedeu o espaço e não fez perguntas quando 13 motards entraram. João ficou à frente e, apesar do colete de cabedal e da aparência de estrada, dominou a sala. O meu nome é João Ribeiro. Eu sei que não tem razão para confiar em nós, mas preciso que me digam exatamente o que aconteceu. Todos os detalhes, por mais pequenos que sejam. Um homem mais velho levantou a mão. Eles vieram às 3 da manhã. Exatamente. Lembro-me porque estava acordado por causa da minha medicação. Ouvi os caminhões antes de os ver. Pensei que fosse um terremoto, no início. Eles tinham lanternas, acrescentou uma jovem mãe. Muito fortes. Apontaram-nas diretamente para as nossas janelas, bateram nas portas. Deram-nos 5 minutos para sair. 5 minutos? A voz de Navalha era áspera. Isso não é legal. Mesmo com uma ordem de demolição adequada, dão-te 30 dias de aviso, no mínimo. Disseram que tínhamos perdido os nossos direitos, disse outro homem. Disseram que o terreno tinha sido condenado a 6 meses, que todos tínhamos sido notificados, mas nenhum de nós recebeu qualquer papel. Nada. João sentiu as peças a encaixar. Alguém conseguiu nomes, números de identificação? Silêncio. Então, a senhora Fátima falou, o seu sotaque carregado, mas as suas palavras claras. Eu perguntei para ver a identificação. O homem riu-se de mim. Ele tinha um anel de caveira, grande, prateado. Os cães do cemitério, confirmou Marcos em voz baixa. Algum deles disse por quê? Pressionou João. O que é que vai ser construído lá? Sofia abanou a cabeça. O comandante disse desenvolvimento comercial, não deu detalhes. Disse-nos para apresentar queixa no município se tivéssemos problemas, mas o gabinete do município diz que não há registro de qualquer ordem de demolição para a nossa rua. Isto não foi oficial, disse João. Isto foi um roubo de terreno disfarçado para parecer legal. Mas por quê? A voz pequena de Tiago cortou o silêncio. A nossa rua não era especial, só casas velhas. Quem é que ia querer isso? João puxou um mapa no seu telemóvel, aproximando o zoom de Vila do Moinho. Onde ficava, exatamente, o vosso bairro? Sofia apontou. Mesmo aqui, Rua do Carvalho, na periferia da vila, junto à antiga linha de caminho de ferro. Os olhos de João estreitaram-se. Ele afastou o zoom, seguindo a linha de caminho de ferro com o dedo. Ela levava diretamente à junção da autoestrada, à artéria principal que ligava 3 grandes cidades. Imobiliário de primeira para logística, armazéns, centros de distribuição. Não é sobre as vossas casas, disse ele lentamente. É sobre o terreno por baixo delas. Aquele acesso ao caminho de ferro torna esta propriedade valiosa em milhões para o comprador certo. Então, alguém simplesmente a leva? A voz de Sofia quebrou. Podem simplesmente destruir as nossas vidas e safar-se? Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. João virou-se para Marcos. Liga para a sede. Preciso dos registros de propriedade da Rua do Carvalho que remontam a 5 anos. Preciso de saber quem pediu licenças, quem é o proprietário do terreno agora. Tudo. João dirigiu-se novamente à sala. Preciso que todos escrevam tudo o que se lembram. Horas, rostos, palavras exatas que eles disseram. Vamos construir um caso contra quem? Perguntou o padre Manuel. Meu filho, mesmo que proves que isto foi ilegal, estas pessoas têm dinheiro. Advogados. Eles vão enterrar-nos em papelada durante anos. O sorriso de João era frio. Reverendo, eu não trabalho com advogados. Eu trabalho com alavancagem. E estou prestes a descobrir quem é que está a puxar os cordelinhos.
Ele virou-se para a sua equipa. Tomás Grande, Navalha, quero-vos a patrulhar o perímetro daquele bloco demolido. Procurem câmaras de vigilância, testemunhas, qualquer coisa. Marcos, esses registros de propriedade. Serpente, entra em contacto com os nossos contactos no território dos cães. Descobre se eles se estão a gabar deste trabalho. E tu? Perguntou Sofia. Os olhos de João estavam duros como sílex. Eu vou fazer uma visita ao comandante. Está na hora de ver a profundidade desta corrupção. O jovem Tiago agarrou-lhe a mão. Tem cuidado, senhor João. O comandante... Ele não foi simpático quando a mãe tentou falar com ele. João apertou a mão do rapaz. Tiago, eu já encarei coisas piores do que polícias de pequenas vilas. O teu trabalho é ficar aqui, ficar seguro e ajudar a tua mãe. Consegues fazer isso? O rapaz acenou, tentando parecer corajoso. Enquanto os motards saíam, o padre Manuel puxou João para o lado. Tu achas mesmo que podes ajudar estas pessoas? João olhou para as famílias amontoadas nos bancos da igreja, refugiados na sua própria vila. Reverendo, eu não acho. Eu sei. Porque quem fez isto cometeu um grande erro. Qual é? Metem-se com alguém que está sob a minha proteção, e eu não perdoo. Eu não esqueço. A mandíbula de João apertou-se como pedra. E com certeza, eu não perco. Ele saiu para o sol da manhã, já a planear o seu próximo movimento. A guerra tinha acabado de começar. O posto do comandante era um edifício baixo de tijolo que já vira melhores dias. João empurrou a porta sozinho, deixando a sua equipa lá fora. Às vezes, a intimidação funcionava melhor a solo. O adjunto na recepção olhou para cima, viu o colete de cabedal e o pó da estrada, e a sua mão deslizou em direção à arma. Calma, miúdo, disse João calmamente. Só estou aqui para falar com o comandante Nuno sobre a situação da Rua do Carvalho. O comandante está ocupado. Eu espero. João sentou-se numa cadeira de plástico que gemeu sob o seu peso, cruzou os braços e olhou para o adjunto, sem pestanejar. Era um truque que tinha aprendido. A paciência podia ser mais inquietante do que a agressão. 20 minutos depois, um homem barrigudo nos seus 50 anos saiu do gabinete. O comandante Nuno tinha o ar de alguém que passou demasiados anos a escolher o caminho mais fácil. És tu um daqueles da Rua do Carvalho? O tom de Nuno era desdenhoso. Eu sou da verdade. João levantou-se. Quer explicar como é que um bairro inteiro é demolido sem aviso prévio adequado? Tudo legal e apropriado. Eles foram notificados há meses. A culpa não é minha se as pessoas não leem o correio. O engraçado é que... João aproximou-se. O município não tem registro de quaisquer licenças ou notificações. Então, ou o senhor está a mentir, ou é incompetente. Qual é? O rosto de Nuno ficou vermelho. É melhor ter cuidado com o que dizes, Motar. Eu posso mandar prender-te. Pode mandar prender-me o quê? A voz de João baixou para algo perigoso. Preso por fazer perguntas. Isso vai ficar ótimo quando uma equipa de notícias aparecer. E confia em mim, comandante, eles estão a caminho. Os dois homens encararam-se. Finalmente, Nuno zombou. O desenvolvimento é bom para esta vila. Aquelas casas estavam a cair aos bocados de qualquer maneira. O progresso acontece. As pessoas precisam de aceitar. O progresso não acontece às 3 da manhã, com homens mascarados e sem papelada. João inclinou-se. Quem é que te está a pagar, Nuno? Quem é que te tem no bolso? Sai do meu escritório. Estou a sair, mas volto. Com advogados, com repórteres, com todas as provas que conseguir encontrar. João dirigiu-se para a porta, depois parou. Ah, e comandante, quando isto tudo vier a público, e virá, é melhor que faças um acordo rapidamente,
Porque quem estás a proteger, eles não te vão proteger a ti. Lá fora, Marcos estava à espera, com o seu computador portátil equilibrado no assento da moto. Chefe, tens de ver isto. João olhou por cima do ombro. Os registros de propriedade estavam abertos, realçados a amarelo. A Rua do Carvalho era propriedade dos residentes. Escrituras individuais, todas pagas. Mas há 3 meses, uma empresa chamada Vila do Moinho. Desenvolvimento, LDA, apresentou uma reivindicação dizendo que o terreno tinha sido comprado num leilão fiscal há 2 anos. Foi mesmo? Não houve leilão fiscal. Os residentes pagavam os seus impostos a horas todos os anos. Esta LDA apenas criou documentação do nada. João sentiu a pressão arterial a subir. Quem é o dono desta LDA? Marcos clicou nos ecrãs. É aqui que fica interessante. É uma empresa de fachada, registrada nos Açores, propriedade de outra empresa de fachada, propriedade de outra. Mas eu continuei a escavar e no topo da pirâmide, ele virou o ecrã. Corporação de Desenvolvimento Teixeira. CEO, Vitor Teixeira. Os olhos de João arregalaram-se. Vitor Teixeira. O Vitor Teixeira. O único. O magnata do imobiliário. Ligações com câmaras municipais em 6 distritos. Conhecido por comprar propriedades problemáticas. Ele já foi acusado de práticas de desenvolvimento predatórias antes, mas nunca nada fica provado, porque ele tem advogados, dinheiro e políticos no bolso. Terminou João. Mas por que usar os cães do cemitério? Por que não apenas pressão legal? Porque o legal leva tempo, disse Tomás Grande a aproximar-se na sua moto. E dá tempo às pessoas para se organizarem, lutar, obter atenção da comunicação social. Desta forma, bum! Bairro desaparecido da noite para o dia. Pessoas dispersas. Nenhuma resistência organizada. Navalha parou, vindo da sua patrulha do perímetro. O rosto estava sombrio. Encontrei algo que vais querer ver. Eles voltaram para a Rua do Carvalho. O bloco demolido parecia ainda pior à luz do dia. Uma cicatriz na terra, crua e feia. Navalha levou-os ao canto mais distante, onde passava uma linha de caminho de ferro. Vê isto. Ele apontou para rastros de pneus profundamente cravados na lama. Estes não são de ontem à noite. São antigos, talvez de há uma semana. Vê como a lama secou nas ranhuras. João agachou-se, os seus olhos experientes a ler a história na terra. Piso personalizado, rodas largas, grande capacidade de carga. Ele tirou o telemóvel e comparou-os com fotos na base de dados do seu clube. O seu sangue gelou. Cães do cemitério, confirmou. Mas olha para a profundidade. Eles estavam a transportar algo pesado. Muito pesado. Marcos ajoelhou-se ao lado dele. Equipamento de levantamento. Talvez estivessem a inspecionar o local antes da demolição. Mais do que inspecionar, João levantou-se, seguindo os rastros de pneu. Eles levavam para longe das casas demolidas, em direção ao antigo depósito ferroviário, a 800 metros de distância. Eles estavam a montar-se. Isto não foi uma operação de uma noite. Chefe! Gritou Serpente do outro lado do lote. Manchas de óleo frescas aqui e pontas de cigarro. Pelo menos 50. Alguém esteve aqui durante horas recentemente. João aproximou-se, apanhou uma das pontas. A marca era inconfundível. Caveiras Mentol. O cigarro de assinatura dos cães do cemitério. Eles ainda estão por perto, disse João calmamente.
ou muito perto. Não deixariam o seu ponto de encontro a menos que o trabalho estivesse completamente terminado. Talvez estejam à espera para ver se alguém revida, sugeriu Marcos. Então, vamos dar-lhes uma luta. João tirou o telemóvel e começou a enviar-me mensagens. Estou a pedir favores. Precisamos de olhos em todos os esconderijos dos cães do cemitério, num raio de 150 quilômetros. Bares, sedes de clube, oficinas, por toda a parte. João, queres mesmo começar uma guerra com os cães? Perguntou Tomás Grande, cautelosamente. Eles não são a equipa que costumavam ser, mas ainda são 50, talvez mais. Nós somos 13. 13 e zangados, sorriu Navalha. João olhou para as casas destruídas. Pensou nos olhos assustados de Tiago e no cansaço oco de Sofia. Pensou nas 17 famílias, sem para onde ir. Isto não é sobre números, disse ele. Isto é sobre o certo e o errado. Os cães venderam a alma há muito tempo. Agora estão a tirar casas a miúdos, à voz. A sua voz endureceu. Sim, Tomás, eu quero uma guerra, porque há coisas pelas quais vale a pena lutar. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de um velho amigo do distrito vizinho. Os cães estiveram no bar do Rui ontem à noite. A celebrar. Ouvi-os a falar sobre o trabalho em Vila do Moinho. Estão a usar a velha siderurgia como base. Lado oeste da vila. Tem cuidado, irmão. João mostrou a mensagem à sua equipa. A siderurgia, abandonada, disse Marcos. Sem testemunhas, fácil de defender. Inteligente, concordou João. Mas não o suficiente, porque agora sabemos onde eles estão. Qual é o plano? Navalha estalou os nós dos dedos. João olhou para cada um dos seus irmãos. Estes eram homens que o tinham seguido através do inferno. Homens que valorizavam a lealdade acima do conforto, a justiça acima da segurança. Esta noite, disse ele, vamos fazer uma visita aos cães do cemitério, mas não vamos entrar a matar. Primeiro, observamos. Aprendemos. Descobrimos quem está a dar as ordens e onde é que Vítor Teixeira se encaixa nisto. E depois... O sorriso de João era de lobo. Depois, fazemos com que se arrependam do dia em que ouviram falar da Rua do Carvalho. Ele ligou a sua moto, o rugido do motor ecoando pelo bairro destruído como uma promessa. A caçada estava aberta. A siderurgia erguia-se contra o céu noturno como um gigante adormecido. Abandonada há 15 anos, era agora um labirinto de passarelas enferrujadas, armazéns vazios e sombras profundas o suficiente para esconder um exército. Perfeita para os cães do cemitério. Perfeita para o plano de João. Desliguem os motores aqui, sussurrou João a 400 metros de distância. Os motards pararam num bosque, a escuridão a engoli-los por completo. Tinham deixado metade da equipa na igreja, Tomás Grande, Serpente e outros 3 para proteger as famílias caso fosse uma armadilha. Isso deixava João com 6 homens. Marcos, Navalha, Viúva, Correntes e Demolidor. Todos veteranos, todos perigosos. João tirou os binóculos, varrendo-se o perímetro da fábrica. 2 guardas no portão principal. 3 motos estacionadas na entrada sul. Luzes acesas no antigo escritório do capataz, no 2º andar. É dali que eles vão gerir as operações, murmurou Marcos. Zona alta, boas linhas de visão. Entramos em silêncio, sem confrontos, esta noite. Somos fantasmas, vemos tudo, não tocamos em nada, não deixamos rasto. Navalha sorriu. Tenho saudades dos velhos tempos, quando podíamos simplesmente dar umas cabeçadas e fazer perguntas depois. Já não somos jovens e estúpidos,
retorquiu João. Bem, não tão jovens. Eles moveram-se na escuridão como fumo. Anos, a rodar juntos, criaram uma coordenação quase telepática. João levou-os à volta da cerca do perímetro, encontrando uma secção onde a ferrugem tinha comido o arame. Um por um, esgueiraram-se para dentro. A fábrica era um labirinto. Esteiras transportadoras, congeladas no tempo. Fornos maciços frios há mais de uma década. Escritórios com papelada, ainda espalhada pelas secretárias, como se todos tivessem simplesmente ido embora um dia e nunca mais voltado. João ouviu vozes à frente. Risos baixos, o tilintar de garrafas de cerveja. Ele levantou um punho e todos pararam. Através de uma janela suja, ele conseguiu ver 6 cães do cemitério sentados à volta de uma mesa a jogar as cartas. As suas motos estavam estacionadas mesmo dentro da porta da baía. Caveiras cromadas a brilhar na luz fluorescente. Mas foi o escritório acima deles que atraiu a atenção de João. A luz derramava-se das janelas, e ele conseguia ver sombras a moverem-se lá dentro. Ele tocou em Marcos e apontou para cima. Precisavam de se aproximar. Usando as velhas escadas de manutenção, subiram lentamente, testando cada degrau antes de porem o peso. O metal gemia ocasionalmente, mas os cães lá embaixo estavam demasiado barulhentos para notar. João chegou ao nível do escritório e encostou-se à parede fora da sala iluminada. Através do vidro fosco da porta, ele conseguia ver várias figuras. Ele tirou o telemóvel, pô-lo a gravar e segurou-o na abertura por baixo da porta. Vozes filtraram-se. Diz ao Teixeira que está limpo. Sem testemunhas, sem provas. O comandante está comprado e pago. Era Caveira, o líder dos cães. João reconheceu a voz rouca. E as famílias? Perguntou outra voz, mais jovem. O que é que tem elas? Estão dispersas, falidas, assustadas. Quem é que vai ouvir um sem-abrigo? Caveira riu-se. Quando eles se recompuserem, o Teixeira será dono de metade do distrito. O acordo do Caminho de Ferro fecha na próxima semana. 50 milhões de euros só pelos direitos de logística. 50 milhões? Alguém assobiou. A nossa fatia vai ser boa. 2 milhões de euros, como combinamos. Além disso, podemos operar livremente em 3 distritos. O Teixeira tem os políticos controlados. A mandíbula de João apertou-se. 2 milhões de euros. Era esse o valor das casas de 17 famílias para aqueles bastardos. E se alguém escavar mais fundo? Perguntou a voz mais jovem. Não vão. Entramos e saímos em 4 horas. Sem rasto, sem provas. Apenas a palavra de um monte de pobres contra a documentação oficial. E se eles arranjarem advogados, o Teixeira tem advogados que fazem os advogados chorar. Relaxa. É isto que fazemos. Somos a equipa fantasma. Fazemos os problemas desaparecer. Recebemos o dinheiro. Todos ganham. Exceto as famílias. Elas são danos colaterais. Isto é negócio. João puxou o telemóvel para trás, as mãos a tremer de raiva. Ele tinha tudo o que precisava. Confissão, valores monetários, o nome de Teixeira diretamente ligado aos cães. Estava prestes a sinalizar a retirada quando ouviu um som que lhe gelou o sangue. Um espirro. Um pequeno espirro infantil vindo de uma escadaria atrás deles. João virou-se e o seu coração parou. Tiago estava ali nas sombras, a segurar o seu telemóvel como se também estivesse a gravar. Os olhos do rapaz arregalaram-se de medo. Eu queria ajudar, sussurrou Tiago. Segui-vos da igreja. Quem está aí? A voz de Caveira ecoou de dentro do escritório. Mexam-se! João agarrou Tiago, puxando-o em direção à saída de emergência. Anda, anda,
Anda! Atrás deles, a porta do escritório abriu-se com estrondo. Passos ressoaram no metal. Gritos ecoaram pela fábrica. Intrusos! Bloqueiem tudo! João e a sua equipa correram pela escuridão. Tiago agarrado debaixo do braço de João como uma bola de futebol. Navalha e Marcos fizeram cobertura, derrubando barris e equipamento para atrasar os seus perseguidores. Eles atingiram o piso térreo a correr. Os cães que jogavam as cartas já estavam de pé, a pegarem correntes e ferros de pneu. Pela baía de carga, gritou Viúva. Eles irromperam por uma porta lateral no momento em que o primeiro cão os alcançou. Correntes girou e desferiu um cruzado de direita esmagador que atirou o homem ao chão. Depois, estavam a correr pelo terreno aberto em direção à cerca. Motores rugiram atrás deles. Os cães estavam a montar as suas máquinas. Eles vêm aí! Gritou Serpente. Chegaram às suas Mosol. E João atirou Tiago para as costas da sua Harley. Agarra-te e não largues. Peço desculpa. Peço desculpa. Tiago estava assim a chorar. Mais tarde, miúdo. Agora, aguenta-te. 6 motores rugiram. Atrás deles, pelo menos uma dúzia de cães saiu da fábrica, os faróis a cortar para a escuridão como olhos zangados. Dividam-se, ordenou João. Encontramo-nos na igreja. Vão! Os garanhões de ferro dispersaram-se em diferentes direções, as motos a gritar por estradas secundárias e pelos campos. João seguiu pela autoestrada, abrindo o acelerador ao máximo. Os braços pequenos de Tiago, agarrados à sua cintura, o rosto do rapaz pressionado de ir contra as suas costas. No espelho, João viu 3 faróis a persegui-lo. Força, querida, murmurou ele para a sua moto. Mostra-me o que tens. O velocímetro subiu. 110, 130, 145. Os cães eram rápidos, mas João conhecia aquelas estradas, conhecia todas as curvas e retas. Ele inclinou-se nas curvas em ângulos que deveriam ter sido impossíveis. A moto a responder como uma extensão do seu corpo. Tiago não gritou. O miúdo tinha coragem. João conduziu os cães numa perseguição de 20 minutos pelo campo, antes de finalmente os perder numa série de estradas de terra que desintegrariam as suas motos personalizadas. Quando ele parou no parque de estacionamento da igreja, as suas mãos estavam dormentes de segurar o guiador com tanta força. O resto da sua equipa chegou minutos depois, todos presentes. Alguns hematomas, um lábio partido, mas todos vivos. Tomás Grande apressou-se. Mas que raio aconteceu? João ajudou Tiago a descer e o rapaz imediatamente começou a chorar. Peço desculpa, só queria ajudar. Pensei que se apanhasse vídeo também... Sofia correu e agarrou o filho, segurando-o como se nunca mais fosse largá-lo. Tiago, o que estavas a pensar? Podias ter morrido. Mas João ajoelhou-se ao lado do rapaz a chorar. Tiago, olha para mim. O rapaz levantou o rosto coberto de lágrimas. Conseguiste o vídeo? Tiago acenou, tirando o telemóvel com as mãos a tremer. Antes de me verem, apanhei tudo. João pegou no telemóvel, reproduziu a gravação. Estava tremida, filmada de um mau ângulo, mas o áudio estava cristalino. A voz de Caveira, a confissão, os valores monetários, o nome de Teixeira, tudo. João olhou para Tiago e sorriu lentamente. Miúdo, acabaste de nos dar a prova decisiva. A sério? A sério. És mais corajoso do que metade dos homens que conheço. Ele levantou-se, dirigindo-se à sua equipa. Mudança de planos. Não vamos apenas lutar contra os cães. Vamos levar isto até o topo. Vamos atrás de Vitor Teixeira. Marcos abanou a cabeça em descrença. Queres ir atrás de um dos promotores imobiliários mais ricos do país?
Eu quero deitar o império dele abaixo, disse João friamente. E agora temos o fósforo. A manhã chegou demasiado depressa. João passou a noite a fazer cópias do vídeo, a encriptar ficheiros, a enviar provas para servidores seguros. Ao nascer do sol, tinha contactado 3 jornalistas, 2 advogados que lhe deviam favor e um inspetor estatal que tinha ajudado anos antes. Mas Caveira não ia esperar que o sistema legal avançasse. João estava na sua segunda chávena de café quando o seu telemóvel tocou. Número desconhecido. Sim, Ribeiro. A voz de Caveira era como cascalho num misturador. Precisamos de falar. Não há nada para falar. Eu tenho tudo o que preciso. Vês, é aí que te enganas. Tens um vídeo que não prova nada sem contexto. Os meus advogados vão desmantelá-lo. Tirado do contexto, obtido ilegalmente, toda aquela treta legal. Mas tu invadiste uma propriedade privada. Isso é um crime grave. A mão de João apertou o telemóvel. Vai direto ao assunto. O assunto é que te estás a meter com algo maior do que o teu pequeno complexo de herói consegue lidar. Vítor Teixeira é dono desta vila. Inferno, ele é dono de metade do distrito. Achas que um vídeo tremido de telemóvel vai pará-lo? Acho que 17 famílias sem abrigo podem discordar. Essas famílias vão receber uma boa oferta de acordo até o fim do dia. 20 mil euros por cada uma. Talvez 30 se assinarem acordos de confidencialidade e desaparecerem em silêncio. Vais custar-lhes esse dinheiro, Ribeiro. Vais tornar isto difícil para todos. Caveira riu. Já foste pobre, João. Pobre a sério. 20 mil euros é a renda de um ano. É comida na mesa. É não ter o teu filho a perguntar por que é que estão a dormir no carro. Eles vão aceitar. Todos têm um preço. Nem todos. A voz de João baixou. Encontra-te comigo. Tu e eu. Vamos resolver isto à moda antiga. A moda antiga? O que é isto? 1988? Já não fazemos punhos e honra, velho. Fazemos negócios. Fazemos dinheiro. Fazemos o que funciona. Tu fazes o que os homens de fato te dizem. Vendeste-te, Caveira. Costumavas ser alguém. Agora és apenas o cão de ataque de Teixeira. Silêncio na linha. João tinha tocado num nervo. 12:00. Só tu e eu. A voz de Caveira era gelada. Vamos ver quem é o cão. A linha ficou muda. Marcos olhou para cima do seu computador portátil. Por favor, diz-me que não vais mesmo. Claro que vou. É uma armadilha, chefe. Sabes que é uma armadilha. Provavelmente. João levantou-se, espreguiçando as costas. Mas o orgulho de Caveira não o vai deixar admitir que está a receber ordens de um promotor imobiliário. Eu insultei-o. Ele vai aparecer e quando o fizer, vou fazê-lo falar para gravar. E se ele trouxer a alcateia toda? João sorriu com severidade. Então, tu trazes a nossa. A siderurgia parecia diferente à luz do dia. Menos ameaçadora, mais patética. Apenas um monumento à indústria morta e aos trabalhadores esquecidos. João entrou sozinho, como combinado, mas a sua equipa estava posicionada a 400 metros, pronta para se mover se as coisas corressem mal. Caveira esperava no pátio principal, sentado na sua moto. Era um homem grande, com mais de 1,85 m, todo músculo, com a cabeça rapada, coberta de tatuagens e uma cicatriz a correr da têmpora até a mandíbula. Atrás dele, pelo menos 20 cães do cemitério alinhados nas suas motos. Pensei que tínhamos dito 1 contra 1, gritou João, parando a 15 metros de distância. Eu menti, Caveira sorriu. Mas olha, por causa dos velhos tempos, dou-te uma hipótese de saíres. Deixa a vila, esquece a Rua do Carvalho
e ninguém se magoa. Não posso fazer isso. O que é que estas pessoas significam para ti? Conheceste-as ontem. João desligou o motor e desmontou. Tu não irias entender. Esqueceste-te do que significa lealdade. Lealdade. Caveira riu e a sua equipa juntou-se. A lealdade não paga a renda, Ribeiro. A lealdade não põe comida na mesa. Eu tenho homens para alimentar, famílias para sustentar. O Teixeira paga-nos 2 milhões por uma noite de trabalho. Isso é lealdade à minha equipa. Isso é escravidão com melhores benefícios. João avançou lentamente. Tu costumavas representar algo, Caveira. Ambos nós. Éramos irmãos uma vez, lembras-te? O mesmo clube, o mesmo código. Depois tu escolheste o dinheiro e tu escolheste o orgulho. Como é que isso está a resultar? Tu ainda andas a raspar o tacho, a aceitar biscates, a viver de encontro em encontro. Caveira abanou a cabeça. Já não somos miúdos, João. O mundo mudou. Eu mudei com ele. Tu és teimoso demais para ver que estás extinto. Talvez, mas ainda consigo olhar-me ao espelho. O espelho não paga contas. Estavam a 3 metros de distância agora, o ar a crepitar com tensão. Última oportunidade, disse Caveira. Vai-te embora. Obriga-me. O sorriso de Caveira desapareceu. Resposta errada. Ele avançou. João já tinha estado em centenas de lutas, mas Caveira era um comboio de mercadorias. Colidiram como um trovão, os punhos a voar, décadas de rivalidade a explodir em pura violência. Caveira era maior, mas João era mais rápido, esquivando-se a socos e desferindo golpes corporais brutais. Eles chocaram contra a terra, rolaram, agarraram-se. Caveira ficou por cima, desferindo golpes de martelo. João atirou-o para longe, levantou-se, provou sangue. Ainda tens jeito, velho, Caveira ofegou. Mas estás em menor número e em menor força de fogo. João limpou a boca. Estou! Um rugido de motores encheu o ar. Os garanhões de ferro entraram no pátio com um trovão, mas não apenas a sua equipa. Havia outros, muitos outros. Motos que João reconheceu de uma dúzia de clubes diferentes. Velhos aliados a quem ele tinha pedido favores durante a noite. 30, 40, 50 motards, talvez mais. O rosto de Caveira empalideceu. Mas que raio! Não és o único com uma equipa, disse João. A diferença é que a minha preocupa-se realmente com algo além do dinheiro. Tomás Grande parou ao lado de João, juntamente com Navalha, Marcos e 2 dúzias de outros motards, incluindo alguns rostos antigos que João não via há anos. A palavra tinha se espalhado pelo submundo motard como fogo. Os garanhões de ferro precisavam de ajuda. Os irmãos responderam. Agora, disse João, cuspindo sangue, queres fazer isto da maneira difícil ou queres ir embora? Caveira olhou para os seus 20 homens, depois para os 50 de João. A matemática não era difícil. Isto não acabou, Ribeiro. Sim, acabou. Porque em cerca de 30 segundos, a polícia judiciária vai aparecer aqui com um mandado de prisão para ti. Aquele vídeo foi-lhes entregue esta manhã, juntamente com registros financeiros que ligam o teu clube ao desenvolvimento Teixeira. Estás tramado, Caveira. A questão é se vais cair sozinho ou se levas a tua equipa toda contigo. Os olhos de Caveira estreitaram-se. Estás a fazer bluff. Sirenes uivaram na distância, a aproximarem-se. Estou. Pela primeira vez, João viu algo que nunca tinha visto nos olhos de Caveira. Medo. A escolha é tua, disse João calmamente. Coopera com a investigação. Testemunha contra Teixeira. Talvez faças 2 anos. Ou mantente leal a um homem que te vai atirar para debaixo do autocarro assim que for conveniente. O que vai ser?
As sirenes estavam próximas agora. Caveira olhou para sua equipa. Homens que subitamente pareciam muito nervosos. Parem, disse Caveira, finalmente, a sua voz derrotada. Parem! Os cães do cemitério desligaram os motores. Em minutos, veículos da polícia estadual entraram no pátio, agentes a sair com as armas em punho, mas não estavam a olhar para a equipa de João. Estavam a olhar para os cães. Um inspetor, a quem João tinha enviado as provas, aproximou-se, acenando respeitosamente. Senhor Ribeiro, obrigado pela dica. Nós tratamos do resto. Enquanto os cães eram algemados e lidas as suas acusações, Caveira olhou para João. Eu ganhei da última vez. Sabes que o Teixeira vai contratar advogados e sair impune, não sabes? Homens como ele não caem. João sorriu friamente. Caem quando o mundo inteiro está a olhar. E confia em mim, Caveira. Amanhã de manhã, o mundo inteiro vai saber o nome de Vitor Teixeira. Ele voltou a subir para a sua moto, a sua equipa a segui-lo. Aquilo foi insano, disse Marcos, enquanto se afastavam. Como é que sabias que a polícia ia aparecer? Porque passei a noite toda a garantir que eles não tivessem escolha. Enviei aquele vídeo para todas as estações de notícias, todos os jornalistas, todos os políticos que consegui encontrar. Ao meio-dia de hoje, esta história torna-se viral. Teixeira não se pode esconder disso. Então, qual é o próximo passo? A mandíbula de João endureceu com determinação. A seguir, levamos a luta à porta da frente dele. Tornamo-lo famoso por todos os motivos errados. Achas mesmo que podemos vencer isto? O Tiago fez-me a mesma pergunta. Sabes o que lhe disse? O quê? Nós já vencemos. Só precisamos de fazer Teixeira aperceber-se disso. O vídeo tornou-se viral em 6 horas. As filmagens tremidas de Tiago, combinadas com a gravação profissional de João, espalharam-se pelas redes sociais como fogo. Justiça para o Carvalho começou a ser tendência. Carros de reportagem apareceram em Vila do Moinho à noite. Sofia e as outras famílias encontraram-se subitamente rodeadas por câmaras, microfones e repórteres ávidos pela história humana por trás do escândalo. João observou dos degraus da igreja enquanto um repórter entrevistava a senhora Fátima. Levaram tudo, disse a idosa com a voz a falhar. Eu e o meu marido trabalhamos 40 anos para ter aquela casa. 40 anos, num só noite. O repórter virou-se para a câmara. 17 famílias desalojadas, milhões em negócios de desenvolvimento fraudulentos e, no centro de tudo, Vitor Teixeira, um dos promotores mais poderosos do país. A pergunta que todos fazem: qual é a profundidade desta corrupção? O telemóvel de João não parava de vibrar. Mensagens de motards de todo o país, de clubes com quem ele tinha rodado, lutado lado a lado, ou mesmo lutado contra. O código era simples. Quando um dos irmãos pedia ajuda contra o verdadeiro mal, respondia-se. Ao cair da noite, o parque de estacionamento da igreja parecia uma convenção de motards. Condutores de 6 distritos tinham aparecido, os seus coletes de cabedal com nomes que João não ouvia há anos. Os escorpiões do deserto do Alentejo, os lobos do norte da Serra da Estrela, os motards da costa de Cascais. Isto é insano, disse Marcos, olhando para o mar de motos. Devem ser 200 motards aqui. 236, corrigiu João, que tinha contado. E mais a chegarem amanhã. Tomás Grande assobiou. O Teixeira vai borrar as calças quando vir isto. Essa é a ideia. João subiu para a sua moto e ficou de pé no assento, levantando a voz. Ouçam. A maioria de vocês não me conhece pessoalmente, mas vieram porque o código ainda significa algo.
Porque quando as famílias são esmagadas pela ganância, alguém tem de se levantar. Somos nós. É isso que fazemos. Murmúrios de concordância ondularam pela multidão. Vítor Teixeira pensa que o dinheiro o torna intocável. Pensa que advogados e políticos o vão proteger. Pensa que somos apenas uns mortards zangados que vão fazer barulho durante alguns dias e depois desaparecer. A voz de João endureceu. Ele está enganado. Um rugido subiu dos condutores reunidos. Amanhã de manhã, rodamos, todos nós, para a capital, para a sede da Teixeira Desenvolvimento. Vamos estacionar 300 motos, mesmo em frente ao seu edifício, e não saímos até que ele responda pelo que fez. E se a polícia tentar mover-nos? Gritou alguém. Não vão, gritou uma voz. João virou-se para ver o capitão Francisco, dos Filhos da Viúva, um veterano da polícia. Tenho estado a coordenar com a polícia local. Enquanto mantivermos a paz, temos o direito de reunião. As licenças já foram pedidas. E se o Teixeira enviar mais cães? Perguntou outro motar. Os cães acabaram, disse João. Caveira está sob custódia, metade da sua equipa a cooperar com os investigadores. O resto dispersou como baratas quando as luzes se acenderam. O músculo de Teixeira desapareceu. E quanto ao próprio Teixeira? Perguntou uma motard. Um homem desses tem segurança, guarda-costas, advogados na marcação rápida. João sorriu sombriamente. Deixem-no esconder-se atrás dos seus advogados. Não estamos lá para lutar contra ele. Estamos lá para o expor. Tenho 5 equipas de notícias confirmadas para cobrir a viagem. Influenciadores de redes sociais, bloggers, todos os jornalistas que consegui contactar. Quando acabarmos, o rosto de Vítor Teixeira será sinônimo de corrupção. E se não for suficiente? Perguntou Marcos calmamente, para que só João ouvisse. Se ele ainda escapar, então adaptamos. Mas agora temos impulso, opinião pública, provas. Usamos o que temos. Naquela noite, João encontrou o jovem Tiago sentado sozinho atrás da igreja, a olhar para o patinete. Não consegues dormir? Perguntou João, sentando-se ao lado dele. Todos continuam a falar de mim, sobre o meu vídeo. Dizem que sou corajoso. Tiago olhou para cima, os olhos incertos. Mas eu tive medo, senhor João. Muito medo. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa ter medo e fazer o que tem de ser feito, de qualquer maneira. Tu tiveste medo quando lutaste com aquele tipo grande e careca? João riu-se. Caveira. Sim, tive medo. Ele é mau como uma cascavel e 2 vezes mais feio. Tiago riu, depois ficou sério. Achamos que vamos ter a nossa casa de volta? João escolheu as suas palavras cuidadosamente. Eu acho que vamos garantir que tu e a tua mãe tenham uma casa. Talvez não a mesma, mas um lugar seguro. Um lugar que ninguém vos possa tirar. A mãe chora à noite. Ela tenta ser silenciosa, mas eu ouço-a. O peito de João apertou-se. Ela também tem medo, amiguinho. Está a tentar ser forte por ti, da mesma forma que tu estás a tentar ser forte por ela. É isso que as famílias fazem. Vais embora quando isto acabar? A pergunta apanhou João desprevenido. Eventualmente. A estrada é o meu lar. Ah! O desapontamento de Tiago era palpável. João pousou a mão no ombro do rapaz. Mas isso não significa que deixamos de ser amigos. E não significa que não vou verificar como estás. Vais ficar preso a mim agora, miúdo, quer queiras, quer não. Tiago sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que João lhe tinha visto. Eu quero. Sofia apareceu ao virar da esquina. Tiago, hora de dormir. Temos um grande dia amanhã.
Ela viu João e acenou. Obrigada por tudo. Ainda não fiz nada. Deste-nos esperança. Isso é tudo. Enquanto se afastavam, Marcos juntou-se a João na escuridão. Estás a afeiçoar-te? Talvez. Isso é perigoso no nosso trabalho. Tudo o que vale a pena fazer é perigoso. João levantou-se, olhando para o mar de motos, a tempestade reunida de cabedal e cromo. Sabes o que é engraçado? Há 3 dias, estávamos apenas a caminho de um encontro. 2 semanas a rodar, a beber, a esquecer os nossos problemas. E agora? Agora estamos prestes a declarar guerra a um multimilionário. João sorriu. Achamos que nos metemos em sarilhos maiores do que podemos mastigar? Marcos sorriu de volta. Vamos ficar bem. Provavelmente. Definitivamente. Talvez. Marcos deu-lhe uma palmada nas costas. Dorme um pouco, chefe. Amanhã fazemos história. João olhou para as estrelas, pensando num menino com um patinete, numa mãe que tinha perdido tudo e em 17 famílias que mereciam melhor. História, murmurou ele. Eu contentava-me com justiça. Mas amanhã eles rodariam. 300 fortes. E Vítor Teixeira aprenderia que algumas pessoas não podiam ser compradas, intimidadas ou silenciadas. Algumas pessoas simplesmente não sabiam como desistir. Os garanhões de ferro aceleraram os seus motores ao romper da aurora. E o som foi como um trovão, prometendo uma tempestade. A viagem para a capital foi bíblica. 300 motocicletas estenderam-se por quilômetros ao longo da autoestrada, um rio de cromo e desafio. João liderava o grupo. O jovem Tiago, agarrado às suas costas, a usar um capacete que alguém tinha doado, azul brilhante com chamas nas laterais. O rapaz tinha implorado para vir. Sofia tinha concordado relutantemente, com a condição de que ele ficasse perto de João a toda hora. Helicópteros de notícias circulavam por cima. Condutores na autoestrada buzinavam em apoio, segurando telemóveis para gravar o espetáculo. No momento em que chegaram aos limites da cidade, Justiçados Motards era uma tendência nacional. A sede da Teixeira Desenvolvimento era uma torre de vidro cintilante no centro financeiro. 30 andares de aço e arrogância. João levou o comboio para a praça, em frente ao edifício, as motos a abrir em formação perfeita. 300 motores cortaram simultaneamente, deixando um silêncio estranho. Então, João tocou a sua buzina 1, 2, 3 vezes. O som ecoou nos edifícios como um grito de guerra. Os peões pararam e olharam. Trabalhadores de escritório apertaram os rostos contra as janelas. Guardas de segurança saíram do edifício, parecendo em pânico e completamente despreparados para o que estavam a enfrentar. João desmontou, ajudando Tiago a descer. As equipas de notícias já estavam a montar, as câmaras a gravar. Senhor Ribeiro, um repórter enfiou um microfone no seu rosto. Qual é a sua mensagem para Vítor Teixeira? A minha mensagem? João olhou diretamente para câmara. Desce e enfrenta as pessoas que magoaste. Para de te esconder atrás de advogados e dinheiro. Mostra ao mundo o tipo de homem que realmente és. A multidão de motards atrás dele rugiu aprovação, acelerando os motores para dar ênfase. Dentro do edifício, João conseguia ver movimento, caos, pessoas a correr, telemóveis a ser discados freneticamente. Depois, no último andar, uma figura apareceu na janela. Mesmo do nível do chão, João conseguia sentir o homem a olhar para eles. Vítor Teixeira. Marcos parou ao lado de João. A segurança está a chamar a polícia. 5 minutos, talvez 10, antes de aparecerem. Ótimo. Deixa-os vir. Não estamos a fazer nada ilegal.
Chefe, temos companhia, Tomás Grande apontou. Um comboio de SUVs pretos parou com um guincho na praça do lado oposto. O sangue de João gelou quando os viu. Os restantes cães do cemitério, talvez 30 deles, e não pareciam estar ali para conversar. Pensei que eles tivessem acabado, rosnou Navalha. Teixeira deve ter pedido todos os favores que tinha, disse Marcos. Caveira está preso, mas ainda há cães dispostos a aceitar o dinheiro dele. Os SUVs estacionaram em linha, bloqueando a rua. Homens saíram, não apenas motards, mas seguranças profissionais. Mercenários. Teixeira tinha atualizado seu músculo. Um homem enorme, em equipamento tático, avançou, falando através de um megafone. Tem 2 minutos para dispersar, ou vamos removê-los à força. João avançou calmamente, parando a 3 metros do homem. Estamos pacificamente reunidos em propriedade pública. Toca em alguém aqui é agressão, e todas as câmaras na cidade estão a gravar. O senhor Teixeira é dono desta propriedade. Estão a invadir. A praça é uma servidão pública. Verifica os teus mapas de propriedade. João sorriu. Mas, por favor, tenta alguma coisa. Adoraria ver Teixeira explicar por que é que está para enviar mercenários contra famílias sem abrigo e as pessoas que as estão a ajudar. A mandíbula do homem apertou-se. Ele pressionou o seu auricular, ouvindo ordens. João conseguia imaginar Teixeira lá em cima, a gritar com os seus advogados, a tentar descobrir como fazer isto desaparecer. Mas não se pode fazer 300 motards e uma dúzia de equipas de notícias desaparecer. Afastem-se, disse o mercenário finalmente aos seus homens. Mas tem 1 hora. Depois disso, vamos chamar isto de motim. Acabamos quando acabarmos, disse João, virando-lhe as costas com desdém. Foi então que os primeiros carros da polícia chegaram, mas não entraram com as sirenes a tocar. Estacionaram pacificamente no perímetro. O capitão Francisco dos Filhos da Viúva caminhou para falar com eles, mostrando licenças, explicando a situação. Um dos oficiais, que João reconheceu como o seu contato na polícia, acenou-lhe. A mensagem era clara. Não estavam ali para acabar com as coisas. Estavam ali para manter a paz. Teixeira tinha perdido a sua alavanca. João subiu para um canteiro de cimento, levantando a voz. Vítor Teixeira, sabemos que nos podes ouvir. Desce e enfrenta o que fizeste. A multidão começou a gritar. Teixeira! 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 Janelas na torre abriram-se enquanto os trabalhadores de escritório se juntavam. Alguns segurando cartazes que tinham feito rapidamente. Vergonha e justiça para a Rua do Carvalho. Até os próprios empregados de Teixeira se estavam a virar contra ele. Tiago puxou o colete de João. Olha! As portas da frente da torre abriram-se. Um homem de fato caro emergiu, flanqueado por advogados e mais seguranças. Vítor Teixeira tinha cerca de 60 anos, cabelo prateado, com um tipo de rosto que nunca tinha conhecido dificuldades reais até agora. Parecia furioso. Ele caminhou para um pódio montado apressadamente, onde a imprensa se tinha reunido. Isto é um circo, disse Teixeira, a sua voz apertada com raiva controlada. Estas pessoas estão a invadir, a perturbar a paz e a assediar um negócio legítimo com base em acusações fabricadas. Fabricadas? A voz de João ecoou pela praça. Temos um vídeo da sua quadrilha contratada a confessar tudo. Temos registros financeiros. Temos 17 famílias que o senhor deixou sem abrigo. A câmara oscilou entre eles como num jogo de tênis. O advogado de Teixeira sussurrava urgentemente ao seu ouvido, mas Teixeira afastou-o. Eu não negocio com criminosos e bandidos. Esta empresa operou dentro da lei.
O senhor comprou a lei. A voz de Sofia ressoou enquanto ela avançava pela multidão. O senhor comprou o comandante, comprou as licenças, comprou tudo, mas não pode comprar a verdade. Ela estava ladeada pelas outras famílias da Rua do Carvalho, agora. Todos a avançarem. A senhora Fátima, a jovem mãe com o seu bebê, o idoso que tinha perdido aí a sua medicação no caos. As câmaras registraram tudo. A compostura de Teixeira quebrou-se. Se houve irregularidades, elas foram tratadas por empreiteiros que excederam a sua autoridade. Eu não tinha conhecimento. Mentiroso! A voz pequena de Tiago cortou tudo. A praça ficou em silêncio. Cada câmara virou-se para o rapaz de 8 anos, ao lado de João, o seu pequeno punho cerrado, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Tu és um mentiroso. Eu ouvi-os dizer o teu nome. Tu pagaste-lhes. Tu tiraste a minha casa. Tu fizeste a minha mãe chorar. A voz de Tiago quebrou-se. Tudo o que me restava era o meu patinete. Tu quase levaste isso também. A imagem de um menino a confrontar um multimilionário era perfeita, devastadora, inegável. O rosto de Teixeira ficou pálido. Os seus advogados puxavam-no a tentar levá-lo de volta para dentro, mas o dano estava feito. Ele tinha mostrado o seu rosto, mostrado a sua arrogância, e o mundo tinha visto. Senhor Teixeira, gritou um repórter, está-se a negar que pagou a gangue de motards cães do cemitério para demolir a Rua do Carvalho? Senhor Teixeira, o que diz a Tiago e às outras crianças que deixou sem abrigo? Senhor Teixeira! Teixeira virou-se e fugiu de volta para o edifício. A segurança ia formar uma parede atrás dele. Mas João sorriu, porque naquele momento, Teixeira tinha feito exatamente o que João precisava que ele fizesse. Ele tinha fugido, e todos tinham visto. João pegou em Tiago, segurando-o no alto. Este rapaz é mais corajoso do que aquele homem alguma vez será. 300 motards irromperam em aplausos, as buzinas a tocar, o som a rolar pela cidade como um trovão. Eles tinham vencido. Não em tribunal, ainda não. Mas no tribunal da opinião pública, Vítor Teixeira estava acabado. 3 semanas depois, João estava em frente ao que costumava ser a Rua do Carvalho, mas já não parecia um deserto. Gruas levantavam vigas de aço no lugar. Equipas de construção, legítimas, a trabalhar sob contratos sindicais, deitavam fundações. Arquitetos com capacete consultavam plantas. E no centro de tudo, uma placa lia: Projeto de Renovação Carvalho, financiado por acordo de conciliação. Difícil de acreditar, não é? Disse Sofia, caminhando ao lado dele. João acenou. Há 3 semanas, isto eram escombros e sonhos partidos. Agora é esperança. As consequências tinham sido rápidas e brutais para Teixeira. O confronto viral tinha desencadeado investigações federais sobre todo o seu império de negócios. 6 distritos diferentes abriram casos. As ações da sua empresa caíram a pique. Membros do conselho de administração demitiram-se. Políticos que tinham aceitado as suas doações apressaram-se a devolver o dinheiro. Caveira tinha feito um acordo, testemunhando contra Teixeira em troca de acusações reduzidas. As provas eram esmagadoras. Documentos forjados, funcionários subornados, demolições ilegais em 4 distritos. A Teixeira. Desenvolvimento tinha estado a usar o mesmo plano de jogo durante anos. E a Rua do Carvalho era apenas a vítima mais recente. Há 2 dias, Teixeira tinha sido detido na sua casa de férias em Cascais. As imagens, um multimilionário algemado, tinham sido quase tão virais quanto com o confronto de Tiago. O acordo saiu, continuou Sofia. 300 mil euros por família, custos de habitação totalmente cobertos durante a reconstrução, mais danos.
E Teixeira teve de financiar pessoalmente o novo centro comunitário. O dinheiro não resolve tudo. Não, concordou Sofia. Mas é um começo. E é justiça. Justiça real. Tiago correu. Já não era o rapaz assustado de há 3 semanas. Tinha se tornado uma espécie de herói popular. O miúdo que enfrentou um multimilionário. Programas de entrevistas queriam-no. O seu vídeo tinha 20 milhões de visualizações. Mas Sofia tinha-o mantido com os pés no chão, mantido-o normal. Senhor João, vem ver. O rapaz puxou-o em direção à entrada do local de construção, onde algo novo tinha sido instalado. Um centro comunitário já estava parcialmente construído. A primeira estrutura concluída e montada na entrada, dentro de vidro, estava o patinete vermelho de Tiago. Restaurado, repintado, a brilhar. Por baixo, uma placa de bronze lia: A rua que revidou. Em memória da Rua do Carvalho e das famílias que se recusaram a ser silenciadas. Mesmo a voz mais pequena pode mudar o mundo. Tiago Soares, 8 anos. João sentiu um nó na garganta. Bem, isso é realmente algo. A mãe diz que te vamos manter por perto para sempre. Para que ninguém se esqueça do que aconteceu. Para que ninguém se esqueça que pessoas normais podem vencer. A tua mãe é uma mulher esperta. Marcos aproximou-se, a sorrir. Os repórteres querem uma última entrevista antes de partirmos. Estás pronto? João olhou para a construção, para as famílias que tinham regressado para reclamar a sua terra. Para Tiago, de pé, orgulhoso ao lado do seu patinete memorial. Sim, estou pronto. A entrevista foi curta. Sim, ele estava contente por a justiça ter sido feita. Não, ele não se considerava um herói. As famílias eram os heróis. Sim, ele faria tudo de novo num piscar de olhos. E não, este não era o fim. Havia mais ruas do Carvalho por aí, mais Teixeiras a safarem-se. Os garanhões de ferro estariam a observar. Enquanto o sol se punha, os motards prepararam-se para partir. A maioria já tinha ido para casa dias antes, mas a equipa principal de João tinha ficado para ajudar nos primeiros trabalhos de reconstrução. Agora era hora de rodar. Tomás Grande verificou o seu olho. Então, alguma vez, vamos àquele encontro no Algarve? No próximo ano, riu João. Este ano ficou um pouco complicado. Complicado é uma palavra para isso. Sofia trouxe uma geleira com bebidas para a estrada. Eu não sei como vos agradecer. A todos vocês. Agradece-nos construindo algo que valha a pena construir, disse João. Torna este lugar melhor do que era. Constrói um lar de que as pessoas se orgulhem. Vamos fazê-lo. Ela abraçou-o rápida e ferozmente. É sempre bem-vindo aqui, João Ribeiro. Sempre. Tiago correu e abraçou a cintura de João. Vais visitar, certo? Prometes-te. Prometi. Dá-me alguns meses. Deixa-vos instalarem-se. Depois, passo por cá, vejo o novo bairro. Talvez me possas mostrar o patinete. Está numa caixa de vidro agora. Então arranja um novo, um melhor. Tu merece. Enquanto se preparavam para montar, o padre Manuel aproximou-se. Senhor Ribeiro, uma palavra. João afastou-se com o idoso pároco. Eu sou ministro há 40 anos, disse Manuel calmamente. Vi muitas pessoas, boas, más e tudo mais. Sabes o que aprendi? O que, reverendo? Os anjos nem sempre têm auréolas. Às vezes, têm coletes de cabedal e motos barulhentas. Ele sorriu. Tu devolveste a dignidade a estas pessoas. Isso é um trabalho sagrado. Eu apenas fiz o que era certo. Exatamente. E o mundo
precisa de mais pessoas que façam o que é certo, independentemente da conveniência ou do custo. Manuel estendeu a mão. Roda em segurança, meu filho, e Deus abençoe os garanhões de ferro. João apertou a mão dele, genuinamente emocionado. Obrigado, reverendo. Os motores rugiram pela última vez. João liderou a sua equipa para fora da Rua do Carvalho, pela autoestrada, em direção ao que viesse a seguir. No seu espelho, ele viu Tiago a acenar freneticamente, o braço de Sofia à volta dele. Estás a ficar mole na tua idade, Marcos, disse pelo sistema de comunicação. Talvez, admitiu João. Ou talvez esteja finalmente a acertar. Rodaram em silêncio confortável por um tempo. A estrada a estender-se interminavelmente à frente, como sempre fazia. Livre, sem limites, cheia de possibilidades. E agora, chefe? Perguntou Navalha. João pensou nisso. Algures lá fora, outra família estava a ser empurrada por alguém com mais dinheiro e poder. Outro miúdo estava a perder a sua casa. Outra injustiça estava a acontecer nas sombras. Oeste, disse João. Vamos ver o que encontramos. Porque era essa a coisa sobre a estrada. Estrada e ela levava sempre a algum lugar. E às vezes, se tivesse sorte, levava-te exatamente onde precisavas de estar. Os garanhões de ferro desapareceram no pôr do sol. 13 motos fortes, deixando para trás um legado que ecoaria por anos. A Rua do Carvalho seria reconstruída. Vítor Teixeira enfrentaria um julgamento. E algures na capital, os políticos estavam subitamente muito preocupados com quem poderia estar a observá-los a seguir. Mas João não pensava em legado ou política ou fama. Ele pensava num rapaz com um patinete que tinha encontrado a sua coragem. Pensava numa mãe que tinha recuperado a sua esperança. Pensava em 17 famílias que tinham aprendido que não estavam indefesas. E ele sorriu por baixo do seu capacete, abriu o acelerador e rodou em direção ao que o amanhã reservava. Porque algumas pessoas usavam distintivos para proteger e servir. Algumas usavam fatos para fazer leis e políticas. Mas João Ribeiro usava cabedal e aço de estrada. E ele protegia as pessoas também. Uma paragem na autoestrada, uma injustiça, uma luta de cada vez. A estrada estendia-se para sempre. E ele não a teria de outra maneira. Se gostou desta história de coragem e justiça, não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias de motards e aventuras na estrada. Comentar abaixo o que achou da atitude do João e do Tiago. Gostar deste vídeo para nos ajudar a espalhar a palavra.